Pai do Senhor Jesus, amados? Amém. Glória a Deus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24. Os obreiros, maior parte deles já estão de férias. E eu não sei por que desse atraso. Mateus, capítulo 24. Hoje nós estaremos entrando na quinta parte desta mensagem. Os sinais dos fins e a vinda iminente de Cristo. Os sinais dos fins e a vinda iminente de Cristo. Antes de darmos sequência à palavra, eu quero testemunhar a respeito de alguns milagres que ocorreram de ontem para hoje. Ontem, antes do culto das 16 horas, eu recebi uma ligação do Brasil que veio de uma mulher. Primeiro, a filha da mesma senhora já havia ligado, fazendo saber que a mãe dela, que estava com Covid, fazia 3 dias, com sintoma de Covid, ela disse que a mãe dela poderia entrar em contato, poderia dar o meu número à mãe dela, e a mamãe dela ligaria para nós orarmos. E pela graça do Senhor Jesus, quando a senhora ligou, ela fez videochamada, conferência, nesse caso, videoconferência. E orei com ela ontem à tarde, e durante a oração, eu perguntei, porque eu me encontrava no quintal, então eu perguntei, mamãe, consegue ver este sol que está a tocar em mim? Ela disse, sim, pastor, consigo ver o sol que está a tocar. Eu disse, amém. Este sol que a mamãe está vendo, quem fez? Ela disse, foi Deus, foi Cristo Jesus, foi o Senhor Jesus Cristo que fez este sol. E eu disse, o mesmo Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que criou este sol, é o mesmo Deus que nesse momento ele toca sobre a tua vida, sobre os teus pulmões, e esse Deus, esse Cristo que remove esse Covid de ti. Em nome do Senhor Jesus, receba o livramento, receba a cura. Falei para ela, trava a respiração só por alguns segundos, e assim ela fez. Quando eu disse volta a respirar, ela voltou a respirar, e ela glorificou ao Senhor Jesus Cristo, está livre e está curada do coronavírus. Ontem, durante a noite, por volta das 21 horas, recebi mais uma ligação, videochamada, a partir de Luanda, uma senhora que estava internada também, que eu tenho acompanhado já ao celular, não nos conhecemos pessoalmente. Então nós conversamos e ela disse, pastor, nesse momento eu estou internada. Eu disse, amém, sem problema nenhum. A gente conversou e eu disse, quando forem 0 horas, eu vou ligar, a mamãe vai colocar o telefone no Viva Voz e todas as pessoas dentro da sala onde a mamãe está vai receber a alta depois da oração, em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Foi quando tocou 0 hora, ela tentou ligar para mim, não conseguia. Foi ligando, não conseguia. Ela disse que o telefone dela pela primeira vez começou a apresentar problema. Nunca apresentou problema. Liga, desliga, liga, desliga. Ela ligava, o telefone se desligava como se tivesse problema de bateria ou de uma outra coisa. Quando eram 00:20 e tal, liguei para ela, o telefone chamou, atendeu, eu disse, mamãe, põe o telefone no Viva Voz, para que as demais pessoas enfermas nessa sala ouçam a oração. Ela disse, pastor, é impossível colocar o telefone no Viva Voz, porque o meu telefone está com problema. O meu telefone não está aguentando, está sempre a desligar, porque já faz tempo que eu estou tentando ligar para o pastor. Eu disse, já aconteceu isso com uma das minhas filhas, obreira Jéssica. Uma das vezes ela teve uma visão
E na medida que ela foi escrevendo a visão para mim, há um demônio que entrou no celular e o celular desligou. Lutou nada. Ali eu dei uma orientação. Levando o telefone para o alto e diga assim: todo mal que tiver dentro desse telefone, em nome do Senhor Jesus, queima. Consagra o teu telefone a Cristo Jesus. E ela fez. Quando ela terminou a oração, ligou normalmente o telefone e continuamos a falar, a trocar mensagem. Então eu disse: mamãe, nesse momento enquanto eu falo, todo mal que tá interferindo nessa comunicação, em nome do Senhor Jesus, seja destruído pelo poder que há em nome do Senhor Jesus. Amém. Aí falei: põe o telefone agora no Viva Voz. O telefone que não podia estar no Viva Voz depois da oração, aí ficou no Viva Voz e nós oramos. Hoje, quando acordei de manhã e entrei no WhatsApp, atenção, a primeira mensagem que eu encontro é a mensagem dela, testificando que durante a oração da madrugada de ontem, 3 pessoas ficaram curadas e essa manhã receberam alta e foram para casa. Amém, igreja? Amém. Pois o nosso Deus cura, porque Cristo Jesus, o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, não está morto. O nosso Deus vive e ainda há quem duvida a respeito do nosso Cristo, no que concerne à existência do Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Amém? Fiz screen da mensagem que ela enviou para mim e eu postei no estado. Alguém viu? Amém, glória a Deus. Algumas pessoas aqui viram. Fiz screen do testemunho dela e eu postei no meu estado, carreguei no estado de formas a não parecer mentira. Amém? Pois bem, meus queridos, o nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus que se manifesta, o nosso Deus é um Deus que cura, liberta e restaura a vida de um homem, de uma família e de uma nação. Cristo Jesus é Deus, o verdadeiro Cristo que por nós se entregou na cruz do Calvário é Deus, e fora dele não tem outro Deus. Amém? Pois bem, dando sequência à mensagem que nós temos tido nos últimos dias, os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. Nós estamos vendo, de acordo à Bíblia Sagrada, à luz das Escrituras Sagradas, nós estamos vendo os sinais que nos alertam, que nos despertam para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Para o surgimento do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Quando nós meditamos no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 1, nós compreendemos que os discípulos encontraram Cristo Jesus no Monte das Oliveiras. E quando os discípulos aproximaram-se de Cristo Jesus, o Nazareno, eles perguntaram ao nosso Cristo, perguntaram ao nosso Deus, ao leão da tribo de Judá: Mestre, Messias, nosso Deus, nos diz, por favor, como é que vai ser a tua vinda? Quais são os sinais da tua vinda? Como é que a gente vai perceber que o Senhor está voltando? E o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que ele diz aos seus discípulos foi: acautelai-vos que ninguém vos engana. Tenham muito cuidado para que ninguém vos engane. Depois de Cristo Jesus dizer para nós termos cuidado, para a gente não ser enganado, de formas a não sermos enganados, a primeira profecia dita por Cristo foi: muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. A primeira profecia proferida por Cristo, que saiu dos lábios de Cristo, foi a respeito do surgimento, da aparição dos falsos profetas, dos falsos mestres. E quando Cristo Jesus vai falando dos falsos profetas, Cristo não está falando daquele homem prostituto, daquele homem adúltero, que trabalha dentro de uma mansão ou que trabalha numa boate. Muito pelo contrário. Cristo está falando dos falsos profetas, Cristo está falando de pregadores. Cristo está falando de apóstolos, os falsos apóstolos, os falsos profetas, né? Falsos pastores.
os falsos diáconos, as falsas diaconisas, os falsos evangelistas e todo tipo de pessoa consagrada ou consagrada, pessoas que têm posição nos altares, pessoas que apresentam-se como líderes religiosos, como pregadores do Evangelho de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém? Cristo não aponta aos falsos profetas, sendo as mulheres que são prostitutas, os que trabalham, por exemplo, para ganhar, as mulheres que ganham a vida, né? Fazendo prostituição. Não é para esse que Cristo está apontando. Cristo está apontando, na verdade, essa profecia, o surgimento dos falsos profetas. Cristo está apontando para homens e mulheres que pegam na Bíblia, homens e mulheres que pregam as Escrituras Sagradas, homens e mulheres que falam dele e ensinam a palavra. Amém, igreja? Ok. E nós vimos alguns sinais na mensagem anterior. Vimos algumas profecias já se cumprindo nas mensagens anteriores. E hoje nós só daremos sequência dos sinais apresentados, revelados e dito pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém? Repito, hoje é a quinta parte desta mensagem que começou há 4 dias atrás. Amém? Os sinais dos fins e a vinda eminente de Cristo. O livro de Mateus, capítulo 24, no seu versículo 11. Mateus 24, versículo 11. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, Mateus 24, versículo 11, diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Cristo Jesus aqui está dando sequência das profecias ditas por ele, apresentado por ele. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí eu pergunto a você, meu querido, durante quantos anos você foi enganado? Durante quantos anos enganaram você? Em alguns lugares, em algumas congregações, por onde você passou, por onde você pisou. Durante quanto tempo te enganaram? O livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 8, diz assim: De graça recebeste e de graça dai. Aqui tem pessoa que vem de religião, atenção, aqui tem pessoas que vêm de religião aonde os pastores vendem a cura, aonde os pastores estipularam preços e estipulam preços para milagres, para os supostos milagres. Existem pessoas aqui dentro que vêm de religiões aonde os seus líderes, por serem falsos profetas, ensinaram os seus filhos na fé. Quando forem para casa de uma mulher ou de um homem que está a passar por um problema espiritual ou de saúde, aí a pessoa tem de preparar uma oferta. E aí eles aproveitam-se lá daquela passagem, né? Ação de graça. Na verdade, não. Muitos se aproveitam dessa passagem bíblica a respeito da ação de graça. Aí dizem na mamã, presta atenção, teu problema é que é financeiro? Pastores que ensinam isso. Se o teu problema é financeiro e você quer que o pastor tenha de orar para ti, então, como o teu problema é financeiro, terás de preparar um valor. Se é 20 mil, se é 30, se é 50, um valor de acordo com aquilo que você deseja alcançar, ganhar como salário na empresa onde a pessoa quer trabalhar. Quem aqui já viveu essa história? Quem já viveu essa história? Pastor, eu estava passando um problema e o pastor mandou preparar um valor. Quem? Ok, duas pessoas. Se aqui nós temos 2 pessoas, imagina agora no mundo. Quantas pessoas têm sido vítimas desses falsos profetas? Repito, Mateus capítulo 10, versículo 8, Cristo está dizendo, de graça recebeste
e de graça dai. Amém? Está a passar problema, tem problema espiritual, tem problema financeiro. A pessoa não é obrigada, atenção, não é obrigado e nem é obrigada a dar absolutamente o quê? Nada. Mas, pastor, se for da minha livre e espontânea vontade, preparar uma ação de graça, não foi o pastor que determinou, eu mesmo, por compreender, por perceber que os pastores vivem do altar, então, por livre e espontânea vontade, por amor à obra de Deus, eu mesmo devo colocar no meu coração, apresentar, oferecer ou dar uma ação de graça. Será que é errado? Não, não é errado. Amém? Não é errado, é bíblico sim. O errado, na verdade, é o líder religioso, é o pastor determinar. Mamãe, teu problema é financeiro? Então, sem problema nenhum. Amanhã eu venho, mas prepara um valor como ação de graça. Aí é o que eu falo na mamãe que deve preparar. No fundo, estou cobrando o trabalho que eu estou fazendo com quem? Com ela ou com ele. E a Bíblia está dizendo que nos últimos dias viriam a existir muitos falsos profetas. O pastor está dizendo que todo pastor que cobra um trabalho de libertação e de cura é falso profeta? É. É falso profeta porque nós não vemos Cristo em momento algum curando um leproso, ressuscitando um morto e cobrando. A Bíblia não nos mostra isso. Muito pelo contrário. Cristo Jesus está dizendo, repito, Mateus 10, versículo 8, de graça recebestes e de graça dai. Esse é o evangelho de Cristo. Quando nós estamos diante de líderes religiosos que estão cobrando milagres, pode ter certeza, esse homem é um falso profeta. Essa pessoa está incluso nessa profecia aqui. Mateus 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a depravação, o amor de muito se esfriará. Por que hoje a maior parte dos pastores não estão preocupados? Mas pastor, todos os dias o pastor fala dos pastores, por quê? Nós estamos falando sobre falsos profetas. A Bíblia está falando sobre o surgimento de falsos profetas, certo? Então, se a profecia é voltado, se a profecia aponta uma direção, não na rua, essa profecia aí, o surgimento dos falsos profetas, essa profecia não está apontando para pessoas que estão vendendo cuca, eca, que estão vendendo cigarro, não. Está apontando para os homens que estão nos altares. Aqueles que estão pregando e estão conduzindo o povo. Porque muitos, na verdade, não gostam quando se toca nos pastores. Ah, não, esse pastor também, que nem a mamã mesmo, a mamã do hospital que eu dei aqui testemunho há pouco tempo, ela disse, pastor, as demais pessoas que ouvem as pregações do pastor em minha casa, e não só, já se questionaram, mas esse pastor fala muito dos pastores. Eu disse, é lógico. O problema é que as pessoas adaptaram-se a um tipo de evangelho que agrada a todo mundo. Uma vez em que a maior parte dos pregadores de hoje são feiticeiros, são os tais falsos profetas que andam mentindo o povo, então não há quem fala. E do poucos que têm, que são da parte de Cristo, têm medo de abrir a boca para pregar a verdade. Então, parece ser um evangelho novo para o mundo. Estão percebendo? Parece ser um evangelho novo quando se toca nos líderes religiosos. Porque até então, muitos há que têm os seus 20 anos, 30 anos, mas nunca ficaram sabendo que existem pastores feiticeiros. Eu já vi pessoas se questionando, pastor, mas isso mesmo é verdade? Existe mesmo pastor que tem bruxaria? É como se a pessoa nunca ouviu falar que tem pastores que têm bruxaria.
Por quê? Porque a maior parte deles não falam. Não falam porque todos eles estão dentro do sistema. Todos eles estão corrompidos. Amém? Agora, aqueles que falam da parte de Cristo, aqueles que são do céu e que estão preparados para morrerem pelo evangelho que Cristo Jesus pregou, por que temer o homem? Se não faz parte do sistema. O nosso sistema é o céu. Nosso sistema é Cristo. O nosso sistema é a Nova Jerusalém. Amém? Amém. E é necessário nós pregarmos a verdade, o evangelho do reino dos céus. E o que nós estamos pregando é o evangelho que Cristo Jesus pregou. É o próprio Cristo que está aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12, dizendo: o amor de muitos, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Amém? Então, por que os pastores, na verdade, estão tornando o evangelho de Cristo comércio? Porque os pastores estão fazendo do evangelho de Cristo Jesus comércio. A maior parte das igrejas que existem hoje não são igrejas. Elas não foram levantadas para poderem salvar almas, para a salvação de almas. Muito pelo contrário. A maior parte das igrejas hoje são empresas. Estão percebendo? São empresas, só que são empresas que têm nomes de acordo à Bíblia Sagrada. Né? Empresa pentecostal, empresa batista, empresa católica, empresa universal, empresa mundial. E aí põe lá igreja, igreja, igreja. Isso é verdade, tão verdade que até o ímpio, quando a vida está apertada, o ímpio, quando a vida está apertada, ele diz o quê? Também vou fazer teologia e vou abrir a minha própria igreja, porque já percebi que igreja é negócio. As coisas chegaram até o extremo, chegaram até esse pé, chegaram até onde chegaram, porque a maior parte são pregadores da mentira. São pastores que dormem com o diabo, beijam o diabo, namoram com o diabo, porque são esposas do diabo. Pastor, como assim? Em profecia, mulher é igreja. Amém? Em profecia, mulher é igreja. Então, todos os homens que são falsos profetas dormem com o diabo, porque são noiva de quem? Do diabo. Estão percebendo? Pastor, em que momento fizeram da Bíblia ou fizeram do Evangelho negócio? Vou tocar aqui em alguns pontos e vocês vão perceber isso. Eu já vi, não sei você se já viu, mas eu creio que você já viu. Quem já viu pastor a comercializar azeite? Levante a mão. Eu já vi. Pastores a comercializarem azeite. O pastor... Não. E a comercializarem com mentira. Compra o azeite galo. Atenção. Tudo isso são sinais dos últimos tempos. São sinais dos últimos tempos. Tudo isso, na verdade, são sinais da vinda de Cristo. Cristo está às portas e os pastores estão se prostituindo com Satanás, com os demônios. Maior parte deles. Não estou falando de todos, né? Porque no mundo ainda existe um número reduzido de pessoas que falam da parte de Cristo Jesus, o verdadeiro Cristo que por nós se entregou na cruz do Calvário. Eu estou pregando com essa calma porque hoje eu quero tocar em muitos pontos, de formas a não me perder nessa mensagem. Comércio dentro da igreja. Pastor, existe? Existe. Aí o pastor compra azeite galo ou uma outra marca de azeite e não só comercializam como mentem. Pastor, como é que eles mentem? Vou chegar também ali. Ele compra o azeite, supostamente consagram o azeite, e quando chegam no culto, eles nunca fazem no culto que tem pouca gente, é no culto que eles já sabem que vai ficar abarrotado. O culto onde explode de almas. Aí buscam um culto de domingo, para aqueles que cultuam no domingo. Porque domingo, muitas igrejas no domingo têm 3 ou 4 cultos. Então aí a massa, o cachê no bolso deles é maior. Até finalizar o dia, já era, muito dinheiro entrou. Tem muita igreja fazendo isso.
E são as supostas igrejas evangélicas que estão fazendo isso. E também tem aquelas igrejas que só adoram no sábado, que fazem exatamente a mesma coisa. Pastor, em que momento é que eles mentem? Muitos deles compram o azeite galo, aí pegam nesse azeite ao decorrer da semana ou do mês, vão preparando, e depois apresentam para o povo dizendo: o nosso bispo, o nosso apóstolo, ele esteve em Israel e este azeite está vindo lá de Israel. Mentira. Comprou aqui na esquina o azeite, mentindo o povo que está vindo de Israel. E como é que eles comercializam? Traga a tua oferta. Não é todo mundo, atenção. Não pode se misturar. Você que tem 100 mil kwanzas, ou 1 milhão, há uns que têm coragem de diabo, e eles começam no 1 milhão. Você que tem 1 milhão de kwanza para ofertar, traga aqui. Vamos ungir as tuas mãos com esse azeite de Israel. E aonde você pôr as tuas mãos, vais prosperar. Aí a pessoa pega no 1 milhão, se tem, dá. Aí vão baixando, agora não é mais 1 milhão. Você que tem 800 mil kwanzas, e vão baixando. Você que tem 500, você que tem 100, você que tem 50, 30, 20, até chegar, quem tem 5? E muitas vezes não tocam mais nem em 3, nem 4, nem 1.000 kwanzas, nem 500. Quer dizer que se você tiver 1.000 kwanzas, 2, 3 mil kwanzas, até vão te chamar para dar oferta, mas não vão ungir as tuas mãos, porque a unção só chega até aquela pessoa, só serve para aquela pessoa que der a oferta até 5.000 kwanzas. Tudo isso são sinais da vinda de Cristo. E não é que os pastores não estão vendo. Não é que as pessoas não estão vendo. As pessoas estão vendo, estão contemplando tudo isso. O problema de muitos, na verdade, muitos só não saem dessas religiões. Aonde o diabo está lá, essas igrejas de comércio, muitos não saem. É aquilo que eu disse ontem, porque os pastores amarraram com bruxaria muitas almas dentro desses templos. E uns não estão amarrados. Uns não conseguem sair de lá porque não têm conhecimento das escrituras sagradas. Porque eu não vejo na Bíblia Sagrada, eu particularmente, se alguém já viu depois me mostra. Se eu tiver errado, igreja, me corrija, por favor. Amém? Mas eu, até então, em 23 anos de ministério, eu ainda não li uma passagem bíblica de Gênesis e Apocalipse. Não vi. Mesmo no Novo Testamento, eu não vi apóstolos dizendo assim: tragam a oferta e nós vamos ungir as vossas mãos com azeite. Eu ainda não li. Se eu tiver errado, depois me mostrem a luz das escrituras sagradas e eu vou aceitar, com toda a humildade, eu vou aceitar essa realidade. E aí vou fazer o mesmo. Aí você vai dar oferta, também vou dizer assim: tem azeite consagrado para ungir quem ofertar. Eu não sei se essa doutrina foram buscar aonde. Aí eu posso afirmar: doutrina de demônio. Por quê? Apóstolo Paulo, de forma muito clara, diz: nem que vier um anjo vos trazer um outro evangelho, não creia. Se vier um homem, uma outra pessoa, um anjo, seja lá quem for, trazer um outro evangelho, seja anátema, seja mentiroso, não creia. E Apocalipse 22, 18, 19, eu gosto dessa passagem. De forma clara diz que ninguém pode acrescer e ninguém pode tirar além do que está escrito. Então, todo e qualquer algum ensino que espanca, que fere os princípios bíblicos, é satânico, é demoníaco. Cristo não está lá. Amém, igreja? Olha o que diz o livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Pastor, eu estou a ser... Essa mensagem está me despertar quem?
Glória a Deus. Amém. Versículo 1 diz assim. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim. E também houve dentre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, heresias destruidoras. Amém? Apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: assim como no passado houve falsos mestres, assim como no passado houve falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores, falsos pregadores da palavra, do evangelho, no vosso tempo também vão surgir falsos mestres, falsos profetas. Tudo isso liga as profecias ditas por Cristo em Mateus capítulo 24. Que nos últimos dias viriam a existir muitos falsos profetas. E Cristo vai nos dizendo, acautelai-vos, cuidado, porque nem toda a igreja é do céu. Amém? Nem toda a igreja é do céu. Muitas igrejas, na verdade, meu querido, não passam de quê? De armazéns, empresas. Estão percebendo? E também houve dentre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Segura só aí, filho. Pastor, o que é heresia? Prestem atenção. Pedro está dizendo, apóstolo Pedro está dizendo, que introduzirão secretamente doutrinas de demônio, doutrinas falsas, heresia, são doutrinas falsas. Amém? Amém. Toda doutrina falsa é uma doutrina herege. Heresias são doutrinas falsas. E a Bíblia está dizendo que esses falsos mestres, eles introduziriam em secreto. Em secreto, isso é, fora dos olhos das pessoas. Fora dos olhos das ovelhas. E que eles vão introduzir as heresias. Eu já acompanhei o que vou falar agora. Igreja Universal. Quando chega o tempo da fogueira santa, vou explicar um mistério aqui. Lá dos bastidores da Universal, da Igreja Universal. Quando chega a época da fogueira santa, os pastores fazem o seguinte, a liderança faz o seguinte, eles convocam uma reunião de todos os pastores regionais, todos os representantes provinciais, pastores provinciais, os líderes, pegam todos eles em uma única reunião. E nessa mesma reunião, eles determinam o valor que o pastor líder tem que colher na fogueira santa. Pastor, como é que isso funciona? Pastor Ricardo, sim, senhor bispo, presente. Qual é a tua igreja? A minha igreja é aquela de Benguela. Quantas pessoas tem na tua igreja? Senhor bispo, a minha igreja tem mais de 1000 pessoas. Eu vou chegar ali, filho. Me deixem só. Quanto é que você acarreta na semana? Na semana eu acarreto X. Agora vamos fazer uma matemática. Se ao decorrer da semana entra X, então significa que se você bater forte, no fim do mês, nós podemos ter o dobro ou o triplo desse valor que entra na semana. Comércio, roubo, negócio. Não é igreja isso, não. Isso é casa de Satanás, isso é casa de demônio. Isso é empresa. Empresas onde os líderes religiosos usam Bíblia. Eu acredito que quando pegar nesse áudio aqui, nessa pregação, enviar para o grupo dos pastores aonde me adicionaram, há pastores que hoje vai me bloquear. Eu creio que por causa dessas verdades, há pastores que a amizade assim já era, acabou.
E eu farei questão de pegar nesse áudio aqui, vou lhes enviar no WhatsApp. Eu duvido se esse áudio vai permanecer no grupo dos pastores de algumas igrejas que me adicionaram. Duvido. Bom, o pastor que ouvir a pregação vai, ei meu Deus do céu, vai correndo no grupo para poder eliminar esse áudio. E o pastor que fizer isso, ele fica bem consciente que está endemoniado, nem mais com demônio, o diabo está dentro dele. Então, antes de eliminar essa pregação, ele vai saber que ele está fazendo isso, eliminar essa verdade, de forma a não alcançar almas, porque ele está endemoniado. E ficará pautado que ele precisa de libertação também, assim como as supostas ovelhas que eles mesmos carregam, que também não são libertas. Amém, igreja? Amém. Aí o pastor, atenção, vou dar sequência aqui da Yurde. Aí o pastor, quando chega o fim da fogueira santa, atenção, tem de apresentar o valor que foi estipulado pelo bispo. Se não apresentar o valor que foi estipulado há um mês atrás pelo bispo, esse pastor, se tinha um carro, lhe recebem o carro. Se tinha uma casa no condomínio, lhe recebem a casa. Estão percebendo? Aí pegam nele e na mulher, se tiver filho também, enviam para uma outra província aonde não há dinheiro. Por exemplo, se estava em Benguela, pegam no pastor, lhe tiram de Benguela e lhe mandam para o Uís ou para Lunda Norte. Por quê? Forma de castigo. Porque não apresentou o valor que foi estipulado pelo bispo. Castigo. Estão percebendo? Amém. Por outra, quando essa reunião acontece, é nessa reunião que os líderes provinciais, quando saem, os pastores regionais, quando saem para ele atingir a meta dele. Se porventura na mesma província tiver 3 igrejas ou 4, esse pastor vai apertar os outros 3 pastores que tem aonde? Naquela província. Na vossa igreja vão ter que levantar X. E vão ter, no fim do mês terão de trazer aqui esse dinheiro. E o pastor, atenção, o pastor que não apresentar, também está fora. Se não tiver fora, se porventura estava para casar, já não realizam mais o casamento do pastor. Porque não apresentou o valor que o pastor regional pediu. É nessa época da fogueira santa, aonde surge a troca dos pastores. Por que, pastor, surge a troca dos pastores depois da fogueira santa? Atenção. Como é muita gente a dar o dinheiro, né? É muita gente que vendeu, uns venderam casas, uns venderam os seus carros, uns venderam seus imóveis. Então, no fim da fogueira santa, quando eles recebem o cachê todo, aí o bispo move todas as peças. Pastor de Benguela vai para o Uís, do Uís vai para Benguela. O pastor do Kwanza Sul vem para o Ambo, do Ambo vai... Eles trocam todo mundo. Para quando o que eles prometeram não acontecer, você não tem como reclamar, porque o pastor que te fez a mente, que te pregou mentira, que te pregou história inventada, já não está ali, já lhe mudaram para uma outra província. É nessa altura que acontece as trocas na Igreja Universal Pastoral. Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, igreja? Amém. Já nos mentiram demais, já nos enganaram muito. Chega. A Bíblia diz aqui, né? Versículo 1 ainda. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Encobertamente. Eles vão introduzir doutrinas e ensinos de demônio, de forma encoberta. O povo não sabe nada. Eles mesmo, nos seus subconscientes,
nos seus intelectos endemoniados, eles planejando como criar uma doutrina de formas a tirarem o que o povo tem. Uma das doutrinas que muitas igrejas carregam consigo. Atenção, eu vou tocar numa história bíblica que os pastores inverteram, mentindo o povo para tirar dinheiro. Momento do culto, momento ofertório. Mamã, papá, filhos na fé, traga o teu Isaac, traga a tua oferta. O teu melhor é o teu Isaac. Traga o teu Isaac. Aí eu pergunto, vamos olhar para a história bíblica. Há uma ligação entre a história de Isaac, o sacrifício que Abraão teria de fazer lá no monte, quando Deus pede para Abraão, Abraão, dá o teu filho unigênito, dá o teu primogênito, traga Isaac. Que relação há nesse fato, nesse acontecimento com dinheiro? Não há ligação nenhuma. Então como é que traz a tua oferta, traz o teu Isaac? Não há ligação, não vejo aí nada disso. Muito pelo contrário. Sabe o que nós vemos na história de Isaac? Nós vemos projeção de coisa futura. Como assim? Quem era Abraão? Amigo de Deus. Quem era Isaac? Filho de Abraão, primogênito de Abraão, filho da promessa. Quem é Cristo? Cristo, primogênito. Cristo, filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Jeová Deus, o Deus dos deuses, filho do Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Quem é Cristo? Cristo é o Cordeiro. E sendo Cristo também a promessa de Deus para libertar o endemoniado, para libertar o pecador. Nós vemos uma projeção nesse acontecimento. Quando Deus diz para Abraão oferecer Isaac, Deus estava projetando o que ele faria com Cristo no futuro, como pastor. Notem que quando Abraão estava para poder tirar a vida do filho, apareceu um anjo para Abraão e falou: Abraão, não faça mal ao menino. E Deus havia providenciado um cordeiro, porque apareceu um cordeiro. No lugar de Isaac, Abraão pegou no cordeiro e sacrificou o cordeiro. Quem foi morto por amor a mim, por amor a você? Quem foi que se fez pecado por amor a mim, a você? Foi Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o cordeiro. Isaías 53, versículo 1 adiante, depois podem ler. Cristo é o cordeiro. Abraão não matou Isaac, Abraão matou um cordeiro no lugar de quem? De Isaac. E não há ligação ali entre Isaac e a oferta, não tem ligação. É exatamente isso. Eles torcem o evangelho. Eu não sei que mente eles têm. Mente incrível. E as pessoas, por não conhecerem a Bíblia, são enganados. Estão percebendo? Histórias inventadas. Eu vi, ninguém me contou, pastores, muitos pastores, quando recebem culto, por exemplo, se o bispo chegar para ele e dizer assim, a partir de hoje, o culto de quinta-feira e o culto de sexta-feira está nas tuas mãos. O culto das 15 ou das 18 está nas tuas mãos. O culto das 6 desses dias está nas tuas mãos. E eu quero ver você crescendo. Atenção. Esse crescer não é crescer em número de almas salvas. Esse crescer é no sentido financeiro. Pastores que falam isso para os seus pastores. Sentido financeiro. Aí o pastor é obrigado, atenção, é obrigado a pegar na Bíblia e vasculhar, ler a Bíblia para poder buscar alguma história onde ele vai inventar qualquer coisa. Vai buscar tijolo, vai pegar raízes, vai pegar qualquer coisa e vai inventar um propósito para prender o povo na igreja. Povo, amanhã às 6 horas, culto da grande libertação, realizações de milagre, venha e eu vou te entregar um pau que veio lá de Israel. Tá mentindo o povo, tá enganado já.
Aí o povo, como está sofrendo, e por outra, eles são bons psicólogos. Eles tocam mesmo no que o povo está vivendo. Você que está desempregado, vem buscar o pau do milagre. Não é Cristo, é o pau do milagre. Você que está enfermo, vem buscar o pau que foi consagrado. 3 dias de jejum e oração. Eu jejuei, eu orei 3 dias. Amanhã a igreja, 6 horas. Vem buscar o pau do milagre. E eu jejuei. E o tal pastor nem jejuou. Eu já vi ninguém... Eu só não vou fazer menção aqui de nomes de pessoas, de pastores que eu conheço, porque eu já vi. Eu vivi, tive dentro. Dentro da onde, pastor? Eu tive dentro do... Eu estava no meio dos dragões, dentro dos dragões. Aonde os dragões vivem, eu estava lá com eles também. Amém? Aonde os tubarões se movem, eu estava no meio deles. Eu vi isso, ninguém me contou. Cristo Jesus me tirou do ninho dos dragões. Eu não sabia que no passado Cristo permitiu que eu estivesse no meio deles, para hoje eu pregar essa realidade toda, para eu poder vos mostrar o que acontece nos bastidores. Pastor que não fatura no culto, esse pastor é destituído, está fora. Tudo isso são sinais dos últimos tempos. Vinda de Cristo Jesus, o Nazareno. Estão percebendo? Eu vi pastor, prometeu no povo no altar, o ano antepassado, 2019. Enquanto eu viajava às 18 províncias, houve um lugar onde um pastor me recebeu. Não vou falar aqui o nome da igreja, porque vou respeitar, porque esse pastor me recebeu na igreja dele. Então, como ele plantou, então está a colher o que ele plantou. Amém? A Bíblia diz que quem receber um apóstolo, na qualidade de apóstolo, não é profeta. Quem receber um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Então, não vou tocar o nome dele nem na igreja. Porque ele me tratou muito bem, mas eu vi mentira. Em que momento? Num dos dias, ele no altar, ele prometeu para a igreja, eu vou jejuar 3 dias seco. 3 dias. Quando chegou a noite, no primeiro dia, pastor está em casa, na sala, porta fechada, comendo. Ele perguntou, aquele missionário aí, está aí? Eu tinha saído. Não, o missionário não está. Então ele aproveitou o momento para poder fazer o quê? Para encher a pança. O outro pastor que estava com ele me disse, missionário, quando você saiu, o pastor fulano comeu. E no dia seguinte subiu no altar dizendo, povo, estou jejuando. Misericórdia. É verdade, né? Viveu ou fez também isso? ou viste ou fizeste. Vamos falar depois. Glória a Deus. Estão vendo, né? Deus está cavando tudo. Tudo a vir à tona. É exatamente isso. Não há nada em oculto que não é de ser revelado. Dando sequência. Dentre essas histórias e tantas outras, infelizmente, histórias tristes têm acontecido nos bastidores, nos altares. Amém? Pessoas estão sendo roubadas compulsivamente. E esses pastores não têm amor em seus corações. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Amém? Cristo está voltando. E esses são os sinais que advêm, que revelam a vinda do Messias. Aleluia. A Bíblia vai dizendo que esses homens que estão fazendo isso, eles estão atraindo até eles destruição. Porque a palavra fecha assim, né? Versículo 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E por outra, esses pastores, versículos como esses, passagens bíblicas como essas que nós estamos lendo, eles não tocam. Eles tocam sempre o pai Abraão, tem muito filho,
Muito filho tem o pai Abraão. Eu sou um deles, tu também o és. Agora, aqui que revela quem eles são, que faz as máscaras deles caírem, eles não conseguem criar uma música aqui nessa passagem bíblica. Criar música, louvor aqui, eles não conseguem. Por quê? Porque eles vão perder, não a ovelha, vão perder os bois que têm. Amém? A ovelha tem é Cristo. A ovelha tem é Cristo. Nem todos os pastores conduzem ovelhas, porque também existem pastores de bois. Amém? Então nós temos dois tipos de pastores na terra: os de ovelha e os de boi. Eu, graças a Deus, sou pastor de ovelha. Amém. Então, se for para ser pastor de boi, eu não vou pastar aqui ovelhas, não. Na Cala tem muito boi, né? Na Cala. Vou lá naqueles homens que vivem no campo, peço emprego, visto como ele, põe um calção rasgado, sujo, tudo mais, no chicote, só me ensinando como é que se faz. Vamos pastar boi. Esses não. São pastores de boi, pessoas mesmo, que não têm Cristo também. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo não aceita ser enganado por esses jarcodilos aí. Pastor, estou ouvindo muito jarcodilo, jarcodilo, o que é isso? Mistura de crocodilo com jacaré. Amém? Então deu o quê? Jarcodilo. Versículo 1 diz assim: e também houve entre vós, e também houve entre o povo, e também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, doutrinas de demônio, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Quando esses homens estão fazendo tais coisas, eles estão rejeitando Cristo. Estão expulsando Cristo dos seus altares, das suas congregações. Amém, igreja? Amém. E todos esses, eles vão colher, se não se arrependerem, eles vão colher o que estão plantando. Pois de Deus não se zomba. Com Cristo Jesus, o Nazareno, não se zomba. Não se zomba. Tudo que o homem planta, o homem vai colher. Cristo está voltando e muitos ainda estão se prostituindo com as coisas da terra. Versículo 2. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado o caminho do quê? Da verdade. Sabe o que o povo hoje diz? Eu não vou mais para a igreja nenhuma. A primeira igreja que eu fui me roubaram. A segunda igreja que eu fui, eu não concebia o pastor, o profeta me dormiu dizendo que vou engravidar, não engravidei. Por isso não vou mais nenhuma igreja. A terceira igreja que eu fui tentaram me dar bruxaria, também não vou mais nenhuma igreja. Para mim toda igreja é a mesma coisa. Tem muita gente que hoje não estão a crer em Cristo. Muita gente que hoje estão duvidando do evangelho de Cristo. Muitos hoje estão blasfemando de Cristo por causa desses homens aí. A Bíblia diz que por eles seguirem a libertinagem, o desejo dos seus corações, eles levariam as pessoas a blasfemarem do caminho da verdade, a blasfemarem de Cristo, a duvidarem do evangelho de Cristo, a cuspirem no evangelho de Cristo. E a Bíblia diz, quem foi que disse? Foi Cristo disse o seguinte, o próprio Cristo é que disse: antes pegar uma forca, botar no pescoço, se atirar no mar, do que fazer um dos meus pequeninos cair em escândalo, se desviar. Estão percebendo? Ai do pastor que fazer uma ovelha cair em escândalo, fazer se destruir. Melhor seria esse homem botar uma forca no pescoço e se atirar no mar. Cristo disse isso. Essas pessoas que estão morrendo no pecado, que estão indo no inferno, esse sangue Cristo vai cobrar na cabeça desses atalaias do diabo, desses servos de Satanás. Pastor, está acontecendo tudo isso por quê? Sinais dos últimos tempos. Por outra, nós lemos também em Mateus capítulo 24, versículo 12, né? Nos últimos dias o amor de muitos que se esfriariam. Sabem por que os políticos na terra não têm amor pelo próximo? Sinais da vinda de Cristo. Muitos pastores têm medo de falar do jeito que eu falei. Vou repetir.
Sabem por que muitos políticos nos 4 cantos da terra maltratam o povo que eles mesmos conduzem? Sabem por quê? Porque não tem amor dentro deles. Os líderes políticos no mundo, a maior parte deles estão endemoniados. A maior parte deles são macumbeiros. A maior parte deles são iluminatis. Os líderes políticos no mundo. Agora vai ter com um pastor que diz que é de Deus, lhe manda abrir a boca, você vai falar. Só consegue falar essas verdades quem realmente é do céu. Quem tem a marca de Cristo Jesus dentro dele. Quem tem o Espírito Santo que é santo. Do verdadeiro Cristo Jesus que por nós se entregou na cruz do Calvário. Cristo que veio em forma de carne, em forma humana e morreu por nós. Pastor, não tem medo. Medo eu. Cristo Jesus disse o quê? Não temas. Não temem aqueles que têm poder para matar o quê? A carne, mas não podem matar o quê? A alma. Mas antes temei aquele, o Todo-Poderoso, que não só tem poder de matar o corpo, como também jogar a alma no inferno. E Cristo continua dizendo, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que amar... Aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por minha causa, por amor a mim, ganhá-la-á. Vale a pena morrer por Cristo? Vale. Apóstolo Paulo, lá em Coríntios, lhe avisaram, Paulo, vão te dar aqui. Estás vindo, né? Vai sofrer quando pôr aqui os pés. Paulo disse assim, eu não só estou preparado para sofrer por Cristo, também estou preparado para morrer por esse Cristo. Obreiros, quem quer ser pastor diz amém? Amém. Quem quer ser apóstolo diz amém? Quem quer ser profeta diz amém? Então, ouvem, vamos pregar a verdade, amém? Debaixo do chicote da perseguição, não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Ai de vocês se mentirem ao povo. Ai de vocês se pregarem mentira para o povo de Cristo. Vão colher tudo o que vocês plantarem. Porque está escrito, Gálatas 6,7. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. E eu vou repetir. Se um dia aqui um dos pastores, dos futuros pastores, tentar buscar bruxaria para atrair povo, vai ficar maluco em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor bruxo aqui nesse altar, Cristo vai revelar. Aqui ninguém quer bruxo nesse altar, em nome do Senhor Jesus. Bruxo arranja uma cubata na mata ou aonde, cria a casa dele lá. Quer bruxar, bruxa em outro sítio. Quer ser feiticeiro, pastor? Tem muita igreja que as portas estão abertas para os pastores feiticeiros, amém? Agora aqui não, pastor bruxo aqui não tem lugar em nome do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, quando tivermos a orar, o pastor bruxo aqui vai cair, vai começar a pular. É o quê? Não, é muito fogo, pastor. Me queimou. Tem que queimar. Bruxaria se desfaz pelo poder de Cristo Jesus Nazareno. O evangelho não é brincadeira, não. O evangelho não é brincadeira, não. Não fica pastor na emoção. Bem emocionado porque me consagra sou pastor. Cuidado. Cuidado. Pastor que ficar no meu lado como pastor, vai ser pastor de fogo. Se ama o sono, vai esquecer o sono. Se não sabe jejuar, vai aprender a jejuar. Se antes era sexólatra, pastor, o que é isso? Pessoa que ama o sexo. Sexólatra. Né? Idolatra o sexo. Se era esse negócio aí, atenção. Vai aprender a tocar na mulher dele uma vez a outra. Porque a vida dele vai ser de consagração. Muito jejum e muita consagração. Pessoas estão morrendo, atenção. Pessoas estão morrendo e nós não temos de ficar de braços cruzados. Milhões de pessoas na semana estão indo para o inferno. Então Cristo não nos chamou para nós ficarmos de braços cruzados, pernas cruzadas, vendo TV. Esquece. Vai comprar TV para os teus neném. Mas você, pastor, se tranca no quarto, jejua e ora. Amém? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Quem aqui ama o estômago, ama o alimento, vai aprender a jejuar. Se não conseguir, está fora de pastor.
Pastor, eu então que tenho dificuldade com alimentação, aqui você não fica pastor, ou jejua ou jejua. Em nome do Senhor Jesus. Eu não vou jejuar e te olhar você a comer. Você a engordar. Quer ser pastor gordo? Tem muita igreja que aceita um pastor gordo. Pastor que não jejuam. E graças a Deus, hoje há igreja para todo tipo de gosto, né? Não se enquadra nesse ministério? Tem sempre um que se enquadra. Onde você vai ir, vai bater a porta, vai procurar, vai se enquadrar. Mas aqui não. Aqui é para pastores do céu. Pessoas que quando lhe enviam na Índia para pregar, não vai mijar. Entendeu? Mijar onde? Nas calças. Pastor fulano, sim, pega na tua mala, arruma Índia. Pastor, ainda foi ontem que eu vi. Lá na Índia estão matando mesmo. Eu vi um vídeo lá ontem, pastor, estão a matar. Pastor, tem mesmo certeza mesmo que é mesmo eu? Tenho certeza sim. Pastor, jejua mais, oração mais um bocado. Confirma mesmo, sou bem, se é mesmo eu. Está confirmado, é você, pega a tag e vai. Amém? Pega a tag, pega a Sonair, vai para lá para a Índia. E se morrer lá também, vamos te encontrar no céu. O importante é ir para o céu. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 2 diz assim: e muitos seguirão as suas práticas libertinais, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A Bíblia está dizendo que muitos vão seguir essas práticas de libertinagem, desses pastores aí, que não são de Deus não, desses falsos profetas. Tudo isso que você está ouvindo é sinal da vinda de Cristo. Versículo 3. E por avareza, pastor, o que é avareza? Amor ao dinheiro. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, com palavras inventadas. Está aqui, é claro. Nos últimos dias virão existir muitos falsos profetas e por outra, eles vão fazer negócio convosco. Está aqui, está escrito. Pastor, eu estou na igreja há muitos anos, mas nunca eu vi o padre, nunca vi o meu pastor a ler essas passagens bíblicas que eu estou vendo. Quem? Levante a mão. Olha só, quantas pessoas, olha só. Estou muitos anos na igreja, mas nunca vi essas verdades. Nunca li, nem lê, nunca li. Quem? Olha só, quantas pessoas. Eles nunca leram porque sabiam que poderiam vos abrir os olhos se tocassem aí. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato aqui com a minha filha na fé. Qual é o nome, filha? Ina. Com a Ina. Eu lembro que a Ina, depois de um tempo, falou para mim assim: pastor, o primeiro dia que eu conheci o pastor, eu pensei que o pastor fosse falso profeta. É mentira? Pensei que fosse falso profeta. E ela foi no culto, me acompanhando, observando. Até então ela dizer: não, realmente, o pastor da Alvan, elemento de surpresa, é mesmo de Deus. Por isso é que hoje ela não falta nenhum culto. Tá, em todo culto, a minha filha aqui está presente, todo culto. Por quê? Deus lhe testificou. Está gravando, filha? Você não fala que está gravando. Aperta só aí. Ou não vai dar? Vai? Estão percebendo, igreja? Aleluia! O evangelho é fogo. Eu não sei. Sério, olha, tem momento que eu paro para meditar acerca desses caras que mentem o povo. Eu me pergunto, mas essa coragem deles vão buscar aonde? O evangelho genuíno é tão bom, mas tão bom que cui até o tutano. Pastor, o que é tutano? Está vendo aqui no joelho? Não tem um líquido que fica aí que nos permite mover? Aquilo chama-se tutano. A pessoa que quando come a carne de porco ou aqueles ossos aí, fica um negócio aí dentro no nosso, né? Até chupa. Aquele negócio que sai dentro do osso chama-se tutano. O evangelho cuia. Se eu fosse criança, poderia cantar assim: o evangelho cuia como samba-pito. Mas como sou adulto, não sei que tipo de música vou criar. Até como samba-pito, não, mais do que samba-pito.
E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócios com palavras fingidas, com histórias inventadas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Cristo está dizendo, eles estão fazendo tudo isso, mas, atenção, eles vão colher. O juízo deles está preparado por Deus. A condenação para esses homens está preparado por Deus, por Cristo. Cristo Jesus está voltando. Tudo isso que nós estamos vendo, contemplando, são sinais dos últimos tempos. Amém? Amém. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Nem mesmo os anjos, quando pecaram contra Deus, o próprio Deus levantou as mãos e aplicou uma sentença para eles. Deus não poupou os anjos que se rebelaram contra eles, os anjos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis 6 e nós lemos a respeito dos anjos que foram enviados para poderem pregar, e em vez de pregar começaram a se dormir com as mulheres da terra, o que é que nós vemos? Nós vemos a mão de Deus pesando sobre esses anjos. E todos eles foram mortos no dilúvio. Amém? Deus puniu os anjos que pecaram contra ele. Deus vai punir esses pastores que não estão pregando a verdade que deveriam pregar, que têm de pregar. Cristo está voltando. Não se brinca com o evangelho de Cristo. Parece que o nosso Deus está cego, né? Parece que não está vendo nada. Quando o Senhor se manifestar, não vai sair lágrima de água, lágrima de sangue. E eu creio que quando Cristo Jesus começar a punir, nem lágrima de sangue vai sair, nem água, nem lágrima de água, nem lágrima de sangue. Vai sair lágrimas secas. Sabe que aquele chorar, lágrima não sai, está seco. Aqui está seco, mas está mesmo a chorar. Lágrimas secas, invisíveis. Cristo Jesus. Ou estão a lhe picar, né? Lhe picam aqui, brincam com ela ali, parece boneco. Vão colher tudo isso. Estão a brincar com a graça. Estão a brincar com a oportunidade. Estão abrindo mão da oportunidade da salvação. Muitos, na verdade, muitos estão fazendo isso, estão vivendo assim nos altares, porque eles aprenderam o evangelho errado. O evangelho que o homem, quando morre, morre que nem cachorro e acabou. Muitos estão brincando, zombando do povo de Deus com o evangelho de Cristo, porque eles acreditam que quando o homem morre, acabou. Muito pelo contrário, quando o homem morre, não acaba. É o princípio da colheita. O homem agora, depois da morte, começa a colher tudo o que plantou. No inferno ou não, vai colher. E por outra, todos os pastores que estão no inferno queimando hoje, essa hora, e os pastores que vão morrer ainda no pecado, que vão para o inferno, eles vão queimar para todos sempre. Queimar sem fim. E eles vão se arrepender. Esse evangelho que eles estão a pregar vai custar caro. Vai lhes sair muito caro se não se arrependerem. Tudo isso, na verdade, essa falta de amor, essa brincadeira, essa maracutaia no altar, tudo isso são sinais da vinda de Cristo Jesus o Nazareno. Amém? E eu vou fechar com essa palavra. Até o pastor que tiver medo de me convidar no altar dele para pregar, tem de se rever. O pastor que ouve as minhas pregações e crê que eu sou de Deus,
Mas ao mesmo tempo coloca um pé atrás. Opa! Convidar o pastor Dalvan na minha igreja não dá, não. Esse pastor, se diz ser de Deus, tem que se rever. Porque como é que ele vai crer que eu sou de Cristo, mas ao mesmo tempo tem medo de me convidar para pregar na igreja dele? Alguma coisa está errada nesse pastor aí. Porque pastor que realmente olhar e dizer assim, não, pastor Dalvan é de Deus, não vai hesitar em me convidar, vai dizer, não, vou lhe convidar. A verdade é que ele prega, já que eu não consigo falar, pelo menos ele vai conseguir falar na minha igreja. Então vou lhe trazer aqui, pastor, está aqui o púlpito, toma o microfone, pregue à vontade. O Espírito Santo tem liberdade de pregar, de falar nessa igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja não é minha, pastor Dalvan. Esse ministério não é meu, é de Cristo. Por isso é que eu digo ao pastor Dalvan para pregar à vontade. Ainda aqui no Ambo, ainda só vi um pastor, só vi um. Não vou dizer que não vai aparecer os mais pastores, né? Eu creio que vai aparecer mais. Mas nesse momento ainda só vi um. Que quando me convidou não me deu tema para pregar, não me deu tema. Muito pelo contrário, me disse assim, pastor, prega aquilo que o Espírito Santo te mandar. Aquilo que Cristo te falar para pregar, prega. E eu quando cheguei realmente foi fogo. A igreja eles falaram para o pastor deles. Durante esse período todo de culto que nós tivemos aqui, nunca tivemos uma palavra como essa. E o pastor não se entristeceu, o pastor glorificou. Ele disse, pastor Dalvan, muito obrigado. E ele foi humilde em dizer, as ovelhas que eu estou conduzindo, eles confirmaram que nunca tivemos aqui um culto como esse. De muita verdade. Amém? Amém. Até aqui, palavra do Senhor. E amanhã temos continuidade dessa mesma palavra. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amanhã temos a continuidade. Será a sexta parte. Glória a Deus.